pessoal, preparados para a aula de hoje? Iremos falar hoje sobre um felino incrível. Será que você sabe qual é? Mas não é esse que eu estou fantasiada, não. Iniciando a semana 3, língua portuguesa. Fique sempre atento à semana de referência do seu PET. Nós estamos no PET 4, na semana 3, no conteúdo de língua portuguesa. Vamos ler as dicas para o estudante? Querida criança, que tal explorar um texto informativo sobre os leões? O que você sabe sobre o rei da selva? E o que gostaria de saber? Onde podemos encontrar informações sobre este animal usando o computador? Existem vários livros, enciclopédias impressas e também digitais, nas quais podemos fazer esse tipo de pesquisa. Hoje, você irá estudar sobre o gênero textual verbete, utilizando uma enciclopédia digital. O tema da atividade é sobre os leões e sugere sabermos mais sobre este animal. Para você, o verbete ajudará a alcançar esse objetivo? E então, vamos aprender mais? Antes de iniciarmos um novo gênero textual, vamos relembrar o que nós já aprendemos esse ano? Nós já aprendemos sobre os poemas, que são textos, às vezes românticos, alegres, que são distribuídos em estrofes, que possuem linhas pequenas que nós chamamos de versos e sempre é separado por um espaço. Nós aprendemos também sobre o poema visual, que além das palavras e outras imagens, ele utiliza as próprias palavras para formar figuras que nos ajudam a compreender a ideia que o autor pretende nos passar. Nós vimos também sobre o texto de instrução ou texto instrucional, que nos ensina a fazer alguma coisa, que nos dá instruções para construir ou montar um objeto. Nós até lembramos que quando a gente compra aquele brinquedinho que vem com chocolate, tem uma instrução lá dentro. Quando o papai, a mamãe ou alguém da família compra um produto fora e chega pelo correio, vem o manual para que a pessoa consiga montar esse produto. Então, esse é o texto de instrução ou instrucional. Aprendemos também sobre o trava-línguas, que são textos super divertidos e, como o próprio nome diz, tem o objetivo de travar a nossa língua. Mas eles também são muito importantes porque eles ajudam a desenvolver a nossa oralidade, além, é claro, de nos ajudar na pronúncia de sílabas que às vezes são mais difíceis de serem pronunciadas. Quando a gente treina um trava-língua, a gente acaba desenvolvendo essa habilidade de falar todas as sílabas. Aprendemos também sobre as quadrinhas, que são textos pequenos e, como o próprio nome diz, tem quatro. Quadrinhas vem de quatro versinhos e sempre são textos muito engraçados. Hoje nós iremos começar a aprender sobre o verbete. O verbete, ele pode estar presente tanto no dicionário como glossários, enciclopédias e outros suportes, sejam livros de papel ou digitais, que são destinados à divulgação de conhecimento. Os verbetes são conjuntos de explicações, exemplos e informações específicas. No dicionário, eles trazem o significado das palavras, como neste exemplo aqui. Abraço. 1. Demonstração de afeto, carinho, afeição e amizade. 2. É a forma perfeita de demonstrar o que as palavras não conseguem dizer. 3. Envolver, estar ao redor. Então, este é um verbete que a gente encontraria em um dicionário. E este é um exemplo do tipo de verbete que nós vamos ver hoje, que são os verbetes encontrados em enciclopédias. Na enciclopédia, o verbete traz um conjunto de explicações com informações mais específicas de uma determinada área da ciência, seja português, matemática, história, geografia, arte, de qualquer uma dessas áreas.
existe enciclopédia e existe verbete, não apenas da língua portuguesa. E a intenção é instruir o leitor com conteúdos relacionados à produção científica. Produção científica é quando a pessoa estuda, pesquisa, às vezes ela vai até o objeto, vai para o campo, como nós dizemos, e ela pesquisa, estuda aquilo até ela entender, aprender bem e conseguir comprovar que aquilo que ela está falando é realmente verdade. Isto é uma produção científica. Na enciclopédia infantil, eles vão trazer uma linguagem diferenciada, vão explorar mais imagens, recursos gráficos para facilitar a compreensão da criança. Porque muitas vezes, por se tratar de uma produção científica, podem ter palavras e algumas coisas que a gente não consiga entender de primeira. Por isso, hoje em dia, eles já fazem uma enciclopédia voltada para o público infantil. Mas a enciclopédia é um instrumento super legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de aprender a utilizar esse instrumento. As enciclopédias, que são o suporte onde nós encontraremos os verbetes que nós vamos estudar essa semana, eram geralmente coleções de livros, como essa que você está vendo na imagem. Quando eu era criança, o sonho de qualquer criança era ter uma coleção dessa em casa, porque aqui dentro tem muito conhecimento, muita informação sobre os assuntos mais diversos. E sempre eram muitos livros com a mesma capa, numeração diferente, para poder organizar todo o conhecimento que tinha sido produzido e agora ia ser divulgado para as pessoas. Com o avanço das tecnologias, as enciclopédias estão passando a ser digitais. Isso porque a informação ela tem mudado de uma forma muito rápida e ela também é divulgada de maneira muito rápida com a internet. Quando eu era criança, não existia acesso à internet para todas as pessoas como nós temos hoje. Se a pandemia tivesse acontecido na época que eu era criança, nós nem teríamos como estudar. Hoje em dia, todo mundo tem um telefone, tem um notebook ou mesmo um tablet onde ele acessa as informações. Antigamente, isso era feito exclusivamente através dos livros, que geralmente eram utilizados em bibliotecas, seja na nossa escola ou a biblioteca pública da cidade. Hoje em dia, nós conseguimos acessar isso tudo do conforto da nossa casa através da internet. E nós vamos estudar um pouco sobre isso, sobre o acesso à enciclopédia digital. Atividades. Veja a página inicial de uma enciclopédia digital. Então, nós vamos observar e nos ater aos detalhes. Esta imagem representa a mesma imagem que a gente veria acessando a página da enciclopédia. Agora que vocês viram a página inteira, eu vou aproximar para que a gente observe alguns detalhes importantes. Nós vamos ter uma aba principal que está bem aqui em cima. Aqui você observa que tem um ícone de ajuda e aqui fazer login. Fazer login é você entrar no espaço e se identificar. Quando você clica aqui, ele vai pedir para você se inscrever e colocar o seu e-mail, o seu nome e uma senha, para que todas as vezes que você entrar nesse espaço, eles saibam quem é você. Como vocês podem observar, essa é uma página que faz parte da educação pública. Aqui nós temos escrito Ministério da Educação e o órgão é o CAPES, Britânica Escola. É o nome dessa enciclopédia, tá vendo? Britânica Escola. Este é o nome da enciclopédia. CAPES é o órgão que ajudou a produzir essa enciclopédia. E aqui é o Ministério da Educação, que é o órgão
central do nosso país que coordena todas as ações que são voltadas para a educação. Mais abaixo tem uma frase, né? Explore o mundo de informações, um espaço para pesquisar. Aqui você clica, escreve o que você quer pesquisar, clica na lupinha e ele vai procurar para você. Logo abaixo, nós temos um menu. Vocês já viram quando a gente vai no restaurante ou numa lanchonete e eles entregam para a gente um cardápio, um menu, que nada mais é do que um papel contendo o que aquele local oferece para que a gente coma. Aqui é a mesma coisa. Esse menu mostra tudo que o site vai nos oferecer. Então, aqui no menu, nós vemos que ele está identificado por um símbolo, uma imagem, A, Z e uma setinha. Isso quer dizer que é uma busca de A a Z. Eu já falei isso quando nós conversamos sobre dicionário e volto a dizer. Para que as informações fiquem mais organizadas, geralmente nós utilizamos a ordem alfabética, para que você não fique perdido. Você vai pensar na palavra, identificar com qual letra começa essa palavra e vai procurar na lista de A a Z. Se ela começa, por exemplo, com a letra D, você vai passar tudo da letra A, B, C e vai procurar na letra D. O segundo ícone, biografias. Tá vendo que tem uma pessoa aqui? Nós já vimos um pouco sobre biografia e a biografia ela é a história sobre uma pessoa. A gente não estudou sobre a Cecília Meirelles? Se a gente quiser saber a biografia da Cecília Meirelles, nós vamos clicar nesse ícone e vamos escrever Cecília Meirelles e vai aparecer a biografia dela. Ah, eu quero a biografia do Monteiro Lobato. Eu vou clicar aqui e vou escrever lá, Monteiro Lobato, e vai aparecer a biografia dele. Esse próximo, tá vendo que é uma câmerazinha? É a videoteca. Então, são informações através de vídeos e não textos. Atlas do Mundo. O Atlas, pessoal, também é um instrumento super legal. Na minha época, também era no papel. E a gente ficava vendo aqueles mapas enormes com um monte de informação super interessante sobre todos os locais do mundo. Então, o Atlas, ele é a imagem, a foto, né, ou as fotos e imagens do território mundial, Atlas do Mundo. Então, aqui você vai clicar, se a informação que você procura, você vai encontrar através de mapas. Descubra o Brasil. Tá vendo que tem um mapinha do Brasil aqui? Então, quando você clicar aqui, você só vai ter informações a respeito do Brasil. E o último, pelo desenho, vocês já imaginam o que é, né? São jogos, que é uma forma divertida da gente aprender. Descendo na página, nós vamos encontrar outros menus. Agora é uma pesquisa por tema. Aquele lá de cima era um menu geral. Quando eu entrar no A a Z, eu vou encontrar informações sobre tudo. Nesse aqui, se eu já sei qual é o tema da minha pesquisa, ao invés de buscar no A a Z, eu venho aqui na pesquisa por tema. Vamos imaginar que a minha pesquisa é na área da matemática. Eu vou vir aqui e vou procurar artes, língua e literatura, ciências da natureza, história, esportes, geografia, matemática. Eu quero pesquisar sobre matemática, eu vou clicar ali especificamente na bolinha da matemática. Isso ajuda a agilizar a pesquisa, porque quando eu busco de A a Z, vai ter lá na letra D todas as matérias.
artes, línguas, ciências, geografia. Então, eu vou demorar muito mais para procurar. Se eu vou especificamente na matemática, ele vai refinar, ou seja, ele vai separar a minha pesquisa, colocando apenas coisas da área da matemática. Ah, mas eu quero pesquisar sobre esporte. Eu venho aqui na bolinha do esporte e já clico aqui. Então, as mesmas informações que você encontra naquele primeiro menu que eu apresentei, você também encontra neste próximo menu. A única diferença é que este aqui está separado por tema. Ah, mas então por que você não fez por tema? Porque pode ser que você não saiba em qual tema aquela informação vai estar. Por exemplo, se eu falar para você que eu quero uma pesquisa sobre trigonometria, você vai saber a respeito de que é? Eu acredito que não. Se eu falar, eu quero uma pesquisa sobre raiz quadrada, talvez você também não saiba onde encontrar. Se eu falar, eu quero uma pesquisa sobre as guerras mundiais, talvez você não vai saber em qual desses botõezinhos você vai encontrar esses conteúdos. Mas se você buscar no A a Z, você vai encontrar. Então, este segundo menu é para os casos em que eu já sei em qual conteúdo a minha pesquisa está concentrada. E aqui embaixo tem um submenu sobre o reino animal. Descubra fatos sobre os animais pesquisando-os por grupo ou habitat. Então, esta parte aqui é específica para assuntos do reino animal, seja sobre os costumes dos animais, onde eles vivem, o que gostam de comer, enfim. Se é sobre animal, já tem uma parte separada nesta enciclopédia. Vocês gostaram dessas informações? Olha, aqui do lado tem a fonte, ou seja, de onde foi tirada essa página. Olha, Enciclopédia Britânica, Enciclopédia Escolar Britânica, 2020, disponível em. Quando a gente coloca disponível em, significa que este é o local onde eu vou encontrar essa informação. É um endereço virtual. Quando eu quero achar a sua casa, eu não preciso do seu endereço. Você vai falar, eu moro na Rua da Batatinha, número 1200. Não é assim? Quando eu quero encontrar as informações virtuais na internet, elas também têm um endereço. E o endereço está aqui, ó. https://escolabritânica.com.br. Esse endereçozinho aqui vai te levar direto para essa enciclopédia. Ou você pode escrever no site de busca escola.britanica.com.br. Observem que o Britânica são com 2 N's. Tem que colocar o ponto. Esse HTTPS você não precisa colocar. Se você escrever escola.britanica.com.br, ele vai buscar para você. Que tal você dar uma entradinha lá e também dar uma pesquisada e uma conferida? Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Agora, responda às questões. Letra A. Qual é o nome dessa enciclopédia virtual? Vocês se lembram? Nós acabamos de falar. Respondam e voltem para saber se vocês acertaram. Essa eu tenho certeza que todo mundo acertou. Então, vamos só conferir. Enciclopédia Escolar Britânica. Não esqueçam dos 2 N's. Letra B. Observando a imagem da página inicial da enciclopédia virtual, os primeiros ícones apresentados em formato de círculo com símbolos direcionam para quais partes da enciclopédia?
Essa está muito fácil porque nós falamos, não foi? Escrevam aí e voltem para conferir. Então vamos lá. Busca de A a Z, biografias, videoteca, Atlas do Mundo, descubra o Brasil e jogos. Letra C. E os ícones divididos por temas? Por que eles se encontram na página inicial da enciclopédia digital? Essa nós conversamos. Por qual motivo eles estão lá no início? Responda e volte para comentar-nos a resposta. Como a gente já conversou, eles estão naquela página inicial para facilitar a busca. Sempre que a gente já sabe em qual tema se encontra nosso item de pesquisa, a gente indo diretamente no tema facilita a busca. Lembrando que você não precisa responder igual eu respondi. Você pode utilizar as suas palavras para transmitir essa mesma ideia. Letra D. Como se chama o gênero textual que encontramos nas enciclopédias digitais ou impressas? Você se lembra qual o gênero textual dessa semana? Isso mesmo. O gênero textual dessa semana é o verbete. Letra E. Na enciclopédia impressa, buscamos pelos verbetes seguindo a ordem alfabética. E na enciclopédia digital, por onde podemos iniciar a busca pelos verbetes? Essa também tá fácil, não tá? Na enciclopédia digital, nós podemos iniciar pela busca por palavra-chave ou pelos ícones divididos por áreas, conteúdos. Questão 2. Vamos pensar um pouco sobre o gênero textual verbete. Leia o verbete abaixo e observe atentamente a imagem desta página da enciclopédia virtual. Vamos então observar as informações. Como nós já vimos, aqui em cima é o nome da enciclopédia. Abaixo nós temos a palavra leão, que é o termo que nós pesquisamos na enciclopédia. E aqui nós temos um texto. Vamos ler? Introdução. O leão é o segundo maior membro da família dos felinos, a qual pertencem também o gato e o tigre. O tigre é o maior felino. Ele vive em regiões da África e da Índia. O seu rugido é um dos sons mais assustadores que se ouvem nas savanas. O nome científico do leão é Panthera leo. Aqui do lado nós temos introdução, que está marcado de laranja porque é a parte que nós estamos lendo. Nós temos características físicas, comportamento, ciclo de vida, os leões e os seres humanos. Esse menuzinho aqui, vocês lembram que aqui eu falei que era o título? Então, depois do título, nós podemos dividir o texto em pequenas partes. E aí, cada parte recebe um subtítulo,
que é o que vem abaixo do título. Então, este primeiro subtítulo é a introdução. Se eu apertar neste segundo subtítulo, que é características físicas, vai mudar, tá vendo? Aqui passou a ser características físicas e apresentou um outro texto. Se eu clicar em comportamento, novamente muda o subtítulo e muda o texto e muda a imagem. Aqui não é apenas a imagem, é um vídeo. Então, se eu clicar nesse triângulozinho, vai me direcionar para um vídeo que vai mostrar um pouco sobre o comportamento do leão. Vou clicar no próximo subtítulo, que é o ciclo de vida. Clicando no ciclo de vida, muda novamente o texto e mudou também a imagem. Vou clicar no último subtítulo, que é Os Leões e os Seres Humanos. Mudou novamente o subtítulo e aqui mudou o texto e a imagem. Vamos voltar para o nosso texto, que é a introdução. Então, aqui nesse menu, nós temos os subtítulos. E o subtítulo que nós estamos estudando é Introdução. Continuando na página, a informação sobre a foto. Um leão em uma área de conservação na Tanzânia, na África. Então, este leão, ele está numa área de conservação ambiental, porque os animais, eles estão entrando em extinção. O que é isso, professor? Eles estão acabando, porque o ser humano quer matar, né? E acaba exterminando a vida desses animais do planeta. Porque apesar do leão ser muito feroz e ser perigoso para o ser humano, se ele estiver lá no habitat natural dele, ninguém mexer com ele, ele não sai de lá para vir na nossa casa e nos atacar. Mas o ser humano sai da casa dele para ir lá na casa do leão, atacar e matar o leão, que é uma pena. Os leões machos são facilmente identificados por causa de sua juba. Essa juba aqui é uma característica do leão macho, tá? A leoa, ela não possui essa jubona aqui, não. Com base no que nós acabamos de ver, responda. Letra A. Qual é o título do verbete? Quem se lembra que eu mostrei lá em cima no laranja? Muito bem. O título do nosso verbete é leão. Letra B. Além do título que podemos ver na imagem, existem outras partes do verbete que chamamos subtítulos. Quais são eles? Essa está muito fácil. Nós lemos todos e entramos em todos. Quais são mesmo? Então, é só olhar na sua apostila e identificar no menu cada um dos subtítulos e copiar aqui para mim. Podem copiar e volta aqui para a gente conferir. Então, são eles: introdução, ponto e vírgula, para que a gente separe os títulos, tá? Características físicas, ponto vírgula. Comportamento, ponto vírgula. Ciclo de vida, ponto e vírgula. Os leões e os seres humanos. Prontinho. Por que você acha que o verbete foi dividido em subtítulos?
Apesar da questão perguntar o que você acha, ela é uma questão que não é tanto de opinião, e sim para saber o que você já entendeu a respeito do conteúdo. Então, pense, responda e volte aqui para a gente conversar um pouco sobre essa questão. A divisão do texto em subtítulos nada mais é do que para facilitar a nossa compreensão e nos ajudar a ir direto no que nos interessa. Porque, por exemplo, eu poderia estar querendo saber apenas como é o comportamento do leão. Então, eu nem precisaria ler a parte da introdução, porque isso não me interessa. O que me interessaria era saber o comportamento do leão. Da mesma forma que eu posso estar pesquisando apenas o ciclo de vida do leão. Se eu quero saber apenas o ciclo de vida, eu vou entrar direto no subtítulo ciclo de vida. Então, tem dois motivos. Para facilitar a compreensão do texto e agilizar pesquisas mais específicas. Como eu acabei de explicar, essas pesquisas mais específicas seriam: se você quer saber apenas uma coisa, você já vai direto naquilo que você quer saber, que neste caso poderia ser a relação dele com seres humanos, as características físicas, o comportamento ou o ciclo de vida. No nosso caso, por exemplo, nós utilizamos apenas a parte da introdução para realizar as nossas atividades. Letra D. Registre algumas informações que você descobriu lendo esta parte do verbete sobre o leão. Então, como eu disse, nós utilizamos apenas a parte da introdução. E todas essas informações estão contidas lá. Nós vamos voltar no texto e marcar cada uma dessas questões. Região onde vivem os leões. Vamos voltar e procurar? Ele vive em regiões da África e da Índia. A próxima é como é o rugido do leão. Seu rugido é um dos sons mais assustadores que se ouve nas savanas. E a última questão quer saber o nome científico do leão. O nome científico do leão é Panthera leo. Vamos escrever? Região onde vivem, África e Índia. Como é o rugido? Um dos mais assustadores da savana. E o nome científico? Panthera leo. Letra E. Na sua opinião, quem escreveu o verbete sobre leão? E para quê? Pensando no que nós conversamos no início dessa aula, quem vocês acham que escreveu sobre o leão? Vocês acham que foi uma professora? Vocês acham que foi um advogado? Ou vocês acham que foi uma faxineira? Quem vocês acham que pode ter escrito esse verbete sobre o leão? Vocês se lembram que eu falei que o verbete ele vem de um conhecimento científico, ele vem de uma produção científica. E a pessoa, para escrever qualquer conhecimento científico, ele precisa ser um estudioso da área.
eu acredito que quem escreveu o verbete sobre o leão é um pesquisador, uma pessoa que vive da pesquisa. Tem uma área de formação, que pode ser como médico, biólogo ou alguma outra área que tem afinidade com isso, e ele se tornou um pesquisador desta área, porque aí ele vai ter autoridade para passar esse tipo de informação, porque todo conhecimento científico ele é observado, testado e comprovado. Então vamos escrever o texto do verbete foi possivelmente escrito por um pesquisador. Para que ele foi escrito? Nós já falamos sobre isso. O verbete tem por finalidade trazer informações sobre o leão para pessoas que se interessem pelo assunto. Então, pessoal, o texto verbete foi possivelmente escrito por um pesquisador. O verbete tem por finalidade trazer informações sobre o leão para pessoas que se interessem pelo assunto. Nós já vimos que o verbete ele pode trazer informações sobre várias coisas, mas ele sempre vai ter por finalidade trazer essas informações para quem se interessa, seja sobre o leão, seja sobre o elefante, seja sobre a construção de uma casa, enfim, ele sempre vai trazer uma informação para quem se interessa ou precisa do assunto. Então, já que o verbete traz informações para pessoas que se interessam por este assunto, quem tem interesse em ler esse tipo de texto? Quem tem interesse? Podem ser pessoas que gostam de animais, podem ser pessoas que precisam de conhecer mais sobre o animal, porque vão cuidar dele, porque vão trabalhar em algum local que tem animais. Então, todo mundo que se interessa por algum motivo, seja porque vai trabalhar, seja porque vai cuidar, seja porque vai ter aquele tipo de animal, ou simplesmente, né, porque gosta, ele vai ler esse tipo de texto. Então, vamos escrever? Pessoas que se interessam por animais, vírgula, seja por gostarem. Pessoal, observem que eu estou fazendo a separação de sílabas. Por quê? A palavra não coube na mesma linha. E toda vez que eu preciso de continuar na outra linha, eu identifico com o hífen que eu estou separando e eu separo a sílaba corretamente. Vamos falar a palavra? Ó. Gostarem. São 3 sílabas. Ó. Gostarem. Eu poderia separar no gos, aqui entre o S, no tá
e só. Eu não posso separar a sílaba, por exemplo, colocando G-O-S-T, risquinho e o ar embaixo. A gente só separa sílabas completas. Aqui eu poderia ser o gós, o tá e o rém. Nesta palavra da frente, por, ela só tem uma sílaba. Olha, por. Então, esta palavra ela não pode ser separada. Para separar em sílabas, a palavra precisa ter mais de uma sílaba. E é por isso que a gente aprende a separar em sílabas. Para quando a gente for escrever e o espaço acabar, a gente saber onde eu vou colocar o risquinho de separação para poder continuar na próxima linha. Continuando a nossa resposta. Pessoas que se interessam por animais, seja por gostarem ou precisarem da informação por algum motivo. Vamos então para a letra G. A gente acabou de dizer que são as pessoas que se interessam e que elas se interessam ou simplesmente porque gostam de animal ou porque elas têm algum motivo. Então, a letra G quer saber em quais situações você acha que as pessoas buscam ler os verbetes sobre animais, por exemplo. Para saber mais, parênteses, por curiosidade ou por um motivo específico, como precisar cuidar, ganhar ou comprar um animal de estimação, viagem ou para realizar vou dividir porque não vai caber, tarefas escolares. Reticências porque tem outras utilizações também. Para saber mais, por curiosidade, ou por um motivo específico, como precisar cuidar, ganhar ou comprar um animal de estimação, viagem ou para realizar tarefas escolares. Olá, crianças! Aqui é a Dani. Eu espero que vocês tenham conseguido terminar as atividades de hoje. Tchau, crianças, e até o próximo vídeo!